Everdiesel retificadora de motores e bombas injetoras. Agora com a balanceadora digital para Virabrequim e Cardan. Garantia e qualidade na medida certa. Venha conhecer nossos serviços. Busca e entrega sem custo adicional. Na João Goulart 1550, em Livramento. O assunto na TV Cidade 10 agora é política, nesse espaço tradicional já da nossa programação, que é o Política na TV Cidade 10, um programa que é voltado a falar daquelas pessoas que trabalham pela política santanense, que fazem a política de Santana do Livramento. E nós voltamos à Câmara Municipal de Vereadores para seguir essa série de entrevistas com os vereadores do nosso município. Hoje estamos completando o 15º vereador dos 17 que compõem a atual legislatura. E o nosso entrevistado de hoje é o vereador Ivan Garcia, do PSB, que vai nos dar a honra de participar do nosso programa hoje, está nos recebendo aqui no seu gabinete. E desde já a gente gostaria de agradecer, vereador, a sua disponibilidade. Seja bem-vindo à TV Cidade 10. Bom dia ao pessoal, aos telespectadores da Cidade 10, a você, Sidney, e fico à disposição para as suas indagações, aqui competente, o que me compete explicar para vocês. O senhor é um homem já, apesar de novo, né, um advogado de formação, mas já tem experiência no executivo, no legislativo, hoje cumprindo o seu primeiro mandato como eleito, mas já teve outras experiências aqui no executivo. Eu gostaria de saber um pouco da sua trajetória, como é que o senhor chegou até aqui onde o senhor está hoje na política, como é que aconteceu esse caminho aí para o senhor se transformar num vereador? Muito bem. A época que o prefeito Vainer, no seu primeiro mandato, assumiu o executivo municipal, eu fui convidado por ele para ser procurador do município, procurador-geral do município. Desta forma, eu fui pegando experiência e bagagem e atendendo ao público as demandas que chegavam na procuradoria. Foi chegando a esse ponto de tentar foi a indicação do PSB para me lançar a vereador. Na época não tinha interesse, não tinha esse vínculo político, essa veia política. Eu sou um técnico, sou advogado há mais de 20 anos e foi ficando. Na época, eu recordo até que o meu assessor, o Mário Gomes, disse, vamos lançar, Ivan. Tem um cara carismático, boa índole, tem ética, que pode ser um nome para ser levado. E eu fui um dos que menos me interessava nessa época. Foi levar o Hélio Benia, que hoje é vereador também. Foi acontecendo isso. Desta forma, em 2004 foi o Vainer assumiu. Em 2005 assumiu. Então eu lancei meu nome junto ao PSB, um agradecimento especial ao prefeito Vainer por depositar confiança em mim como procurador e também como o PSB local me indicar o meu nome como vereador. Até então o senhor não tinha nenhum vínculo partidário, não tinha filiação política? Não tinha vínculo nenhum. Quem abonou a minha ficha no PSB foi o nosso deputado federal, nosso presidente do PSB, o Beto Albuquerque. E a escolha do partido se deu pela influência do ex-prefeito Vainer? De que forma o senhor escolheu o PSB e se também pela postura do partido ou se foi meramente uma indicação do ex-prefeito? Não, na época eu tenho que ser correto com vocês e com o vereador Germano. O vereador Germano era o vereador eleito do PSB e eu tenho uma amizade muito grande com o Germano e o Germano me indicou também a procurador e o Vainer foi na minha casa, junto à época que o nosso colega Fernando, que foi secretário da Fazenda, me indicaram. Então, eu comecei a chegar nessa parte política. Esse acompanhamento, o PSB, foram os primeiros que me deram essa oportunidade, então eu tenho esse compromisso com o PSB. E o trabalho no Executivo, o que o senhor nos diz dessa sua primeira experiência com política, com atendimento ao público, enfim, com o trabalho, né, de administração de uma cidade, o que o senhor tirou de lição naquele momento? Ser procurador do município de Santana do Livramento não é coisa muito fácil, as demandas são grandes. A grande preocupação é que tu tem em fazer uma defesa também dos atos do prefeito. Qualquer coisa que acontece hoje estoura no prefeito.
Nada se vê estourar em presidente da República, governador do estado, deputado estadual, deputado federal. Mas o Tribunal de Contas está sempre em cima dos prefeitos. Tu pode ver em todos os municípios a grande dificuldade que tem os prefeitos em administrar, principalmente os municípios carentes de verbas como o nosso. Quer dizer, para o senhor então foi uma experiência enriquecedora, né? Conhecer um pouco o que é a política, ou seja, a intimidade da política, né? Não, é verdade. Só para ter um exemplo, além da parte técnica que tu tens que fazer como advogado, defender os interesses do município, as demandas, tu tem que ter a parte política. As denúncias que eram feitas por os vereadores da casa, as divulgações em rádio, essas disputas políticas que tem, é muito grande, muito acirrado. E esses meus cabelos brancos foram praticamente aqueles 8 anos de procurador do município. Logo depois veio, o senhor já afiliado ao partido, veio a possibilidade de vir aqui para o Legislativo, né, ser um suplente do vereador Batista. A sua primeira experiência aqui na Câmara de Vereadores, como é que foi para o senhor? Para mim foi muito bom e me deu uma bagagem melhor para fazer hoje o nosso trabalho. Na época, o vereador eleito Batista Conceição foi diretor do DAI. E aí, como eu estava o primeiro suplente, o segundo suplente, o vereador Hélio Bênia foi de secretário de obras. Então me surgiu essa oportunidade. Fiquei praticamente um ano aqui trabalhando tentando atender as demandas, fazendo uma articulação aqui política para aprovar os projetos que o Executivo mandava para essa casa. A diferença do Executivo para o Legislativo, o trabalho, como é que, na sua opinião, o senhor que trabalhou nos dois lados, a diferença principal entre esses dois trabalhos? A diferença principal é que nós temos as nossas prerrogativas aqui, que eu posso falar, eu posso cobrar do Executivo, e eu posso gritar mais. O Executivo, tu tem que cuidar a parte da legalidade, da impessoalidade, aqueles atos que são intrínsecos da administração pública. Aqui tu grita, sapateia, tu briga com um, tu diz alguma coisa a mais para outro e nada dá. Mas tu fica visualizado por essas tuas atitudes aqui. E no Executivo tu tem que ter um certo cuidado no que tu fala. O senhor também, por essa experiência em executivo, legislativo, sabe o que é administrar uma prefeitura, sabe o que é a responsabilidade que existe hoje do prefeito. Enquanto vereador, essa sua visão, ela lhe beneficia de alguma forma no seu trabalho aqui, até de cobrança também da atual administração? Como a gente já sabe, e se vocês acompanham meu trabalho, vocês sabem que eu não sou um crítico acirrado e também não faço denúncias vagas, que se ouve aqui bastante na Câmara. Por quê? Eu já estive lá e eu sei como é que é o sistema. Às vezes o prefeito tem a vontade de fazer e não tem as condições de fazer. E é muito fácil. O prefeito Glauber mesmo era um crítico acirrado, batia no Vander, batia nas outras administrações, e hoje está se vendo o Glauber com as dificuldades de atender aquelas propostas que ele fez na campanha, e a grande dificuldade de administrar Santo Livramento. Quer dizer, essa é a vantagem que o senhor tem, que eu colocava, quer dizer, trabalhou nos dois lados e aí, por isso tem até a facilidade de entender, né, o que é um problema que acontece lá, e às vezes se tem a boa vontade de fazer, mas às vezes as questões políticas não impedem, né, vereador? Verdade. E para vocês verem que na época do prefeito Vander, as grandes dificuldades que nós não tínhamos a maioria na Câmara. Fica mais fácil para o prefeito Glauber, hoje ainda, mesmo com as dificuldades que ele tem enfrentado, mas ele tem a maioria. Ele querendo, estando todos os vereadores da situação aqui, ele aprova os projetos de qualquer forma. Na época nossa era pior essa decisão. Nós tínhamos que fazer jogar um pouco aqui, ver o que precisava, quais eram as dificuldades para tentar. E muitas vezes nós perdemos créditos, deixamos de fazer projetos bons na época, porque a Câmara tinha a maioria e nós vetávamos os projetos. Vereador Ivan Garcia, nosso entrevistado de hoje no Política da TV Cidade 10, e no próximo bloco ele vai falar um pouco sobre o seu trabalho aqui no Legislativo, um pouco do seu atual mandato, as suas emendas, seus projetos, aquelas bandeiras que o vereador defende. Nós já voltamos aqui no Política na TV Cidade 10.
Sua vida já é cooperativa, só falta a sua vida financeira. Chegou o Sicredi Touch, a conta jovem do Sicredi. Abra uma conta em um futuro. Sicredi, gente que coopera, cresce. Nós voltamos aqui no Política da TV Cidade 10, hoje conversando com o vereador Ivan Garcia, conhecendo um pouco a intimidade do vereador, o seu trabalho, a sua trajetória, não só política, mas também um pouco pessoal. O vereador já falou no primeiro bloco um pouco da sua trajetória. E agora a gente vai enfocar exatamente o trabalho do vereador aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Como é que tem sido, vereador, esse seu primeiro mandato como vereador eleito, né? Hoje completando, aí estamos entrando em 2015, o seu terceiro ano aí nesse atual mandato. Bom, deixa eu te explicar a primeira parte, Sidney. Um grande que nós tentamos fazer e ainda não conseguimos, e que é uma demanda muito grande ali da linha divisória, é o que toca a respeito daquela ciclovia. Aquela ciclovia ali foi feito pelo governo Wagner, com emenda da parlamentar da deputada Emília Fernandes, e nessa emenda, aquele projeto tinha que estar aquela ciclovia, e foi feito dessa forma. Depois se deparamos com as dificuldades que aquela ciclovia trouxe para aquela localidade, que toda a linha divisória é de comércio. Hoje nós se deparamos com uma ciclovia ociosa, muito pouco usada. O que nós fizemos os primeiros meses lá? Fizemos abaixo-assinado, percorremos toda a linha divisória, foi feito, e nós não conseguimos êxito em, ao menos, o nosso objetivo? Não retirar a ciclovia, porque alguém usa aquela ciclovia, principalmente no verão. Mas o que ocorreu? Naquele sentido, a parte do departamento lá do Urbano e a Secretaria de Planejamento nos diz o seguinte, que a verba veio com destino para aquilo e tem que ser mantido aquilo. Os empresários não querem tirar, mas querem usar aquilo ali, um estacionamento de 10 minutos. A pessoa chega com seu veículo, estaciona por uns 10 minutos, o máximo, faz as suas compras no comércio e vai embora. Mas não conseguimos isso. Isso foi uma grande dificuldade que nós tivemos nesses primeiros anos. O que é possível se fazer com aquilo ali, então, vereador? Qual é a ideia do seu gabinete de, ao mesmo tempo, não ferir a legislação, mas ao mesmo tempo resolver aquela questão que é uma questão que vem se discutindo há muito tempo? Já tem outro pessoal também envolvido nessa parte, e a secretária do Planejamento vai fazer uma nova reunião e vamos tentar solucionar essa demanda. O secretário FEIP também, o Alencastro, tem uma posição favorável, mas existe essa dificuldade que foi feito um projeto com aquela destinação. É isso que nós vamos tentar resolver. Demais projetos? O que nós temos? Nós temos atendido uma grande demanda nessas partes das nossas vilas aí, atendendo principalmente o que você faz. Pedido de providências. São inúmeros pedidos de providências para que você arrume uma rua, você coloque uma luz, que são as demandas que a população bate aqui na porta, são coisas simples de ser feito para atender. Nós temos ido nas vilas, temos ido nos bairros, e é essa demanda. A grande dificuldade é o atendimento, que as vias públicas estão deterioradas e não tem cumprimento o Poder Executivo de atender essas demandas deles. Especialmente depois do temporal aí do final de ano, do final de 2014, né, vereador? Complicou bastante essa situação principalmente a iluminação pública, as luzes queimadas, né? Isso que é um problema que... E o que o senhor recebe da Secretaria em relação a essas demandas? Olha, o que nós temos feito lá? Quem tem nos atendido muito é o secretário ACF, que tem nos atendido, o que nós pedimos de vias. A secretária ACF também tem nos feito algumas... Mas a grande dificuldade é as vias públicas em manter o patrulhamento dessas vias. Isso é todo santo dia aqui no gabinete pedindo. É a velha questão, né? Não apenas da questão dos bairros, né? Mas do centro também, a questão da mobilidade urbana que
que parece que fica uma questão de falta de atendimento, né? Exato. Só ter as dificuldades que nós, vereadores da oposição, temos em encaminhar um projeto. Todos os nossos projetos que nós encaminhamos para lá, praticamente todos são vetados. Se tu analisar, o vereador Galo fez vários projetos, nenhum aprovado. O vereador Nilo fez vários projetos e a única bandeira que o Nilo vem batendo forte e vai conseguir é o projeto de estacionamento rotativo, porque é uma demanda muito grande e deu o que falar pela imprensa, e foi conseguido aprovar aquele projeto com algumas regulamentações do Executivo. Nós temos essa grande dificuldade aqui. Qualquer um dos nossos vereadores da oposição em dificuldade em fazer. Só para ter um exemplo, eu fiz para os servidores do Tribunal de Justiça, oficiais de justiça, quando eles em trabalho, pode estacionar em qualquer localidade, em qualquer espaço da via pública, devidamente, com seu mandado judicial, ele pode estacionar sem ser multado. O que houve? Nós tivemos que trazer, foi aprovado por unanimidade nessa casa, e foi vetado pelo Executivo. Nós trouxemos todos os oficiais de justiça da área do trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Comum, que vieram aqui. Aqui conseguimos derrubar o veto e hoje está valendo, eles podem estacionar em qualquer localidade. Isso é uma questão até de prioridade, né? Ou seja, o funcionário público, no caso, está exercendo a sua função, e nada mais justo que facilitar o seu trabalho, né, vereador? Se tu for agora tentar estacionar na Silveira Martins, na Rivadavia Correia, na Andradas, Conde de Porto Alegre, para cumprir um mandado judicial lá na Andradas, tu vai ter que deixar o teu carro ou pela Silveira Martins, uma das transversais dessa, para chegar, porque tu não tem como estacionar. E vamos esperar que o estacionamento rotativo consiga melhorar as vias públicas o trânsito nosso. Tem mais projetos, vereador, que o senhor já tenha registrado aí, que está procurando que seja implantado na cidade? Vocês têm acompanhado as várias mortes dos brigadianos, dos policiais militares, quando entram nos ônibus em vias públicos, são mortos por os marginais por estar fardado. Eu fiz um projeto agora, e esse projeto que isenta o policial militar, ele pode entrar sem farda e não pagar. Esse projeto tramitou em Porto Alegre, foi aprovado, o próprio vereador em Porto Alegre fez esse projeto, veio para casa aqui nós temos o policial militar brigadiano, o Jansen, tem o policial civil, que é o vereador Germano, foi aprovado por unanimidade nessa casa e mais uma vez o Executivo votou contra. Então a semana que vem, ou após o Carnaval, nós vamos discutir o veto. Já há uma decisão, a Maria Helena, que está analisando esse veto, já consegui remover a ideia dela. Ela ia acompanhar o veto. Eu expliquei para ela qual era a situação e temos certeza que vamos derrubar, que esta casa vai derrubar esse veto do Executivo. É uma questão de segurança do agente, né, do agente que presta segurança, ou seja, não se expõe, né, à criminalidade, enfim, tem a condição de ter uma autoproteção, né, vereador? Tranquilo. Isso são vários. Aqui em Livramento não acontece, a cidade de a gente não vê, mas as grandes capitais você vê, seguramente a pessoa enxerga aquele policial militar lá, ele vai para furtar um veículo, roubar o cobrador nos ônibus, se depara com aquele cidadão ali que é um policial, está afardado, atira naquele cara, é a coisa mais simples que parece, que é banal isso para nós. Vereador, 2015 começando, mais um ano, mais seu terceiro ano aí de mandato. Sua perspectiva para esse ano de trabalho aqui do seu gabinete? Nós estamos também ainda com 2 projetos em tramitação, também vetados pelo Executivo. Parece que tudo que saiu dos vereadores aqui da oposição é obrigação vetar. Nós fizemos um projeto Chapa Bem de Bem. Esses chapas que atendem na entrada da cidade, com vários pontos ali, eles não têm garantia nenhuma, não tem INSS, então nós estamos tentando fazer com que essas pessoas tenham esse que sejam feitos por um CNPJ de cada um, que ele possa pagar algum previdenciário para ter um resguardo. E mesmo assim,
o prefeito vetou esse projeto. Quer dizer... Eu tenho a parada segura. O que vem acontecendo? Várias pessoas chegam aqui, um ônibus vai até as 10 horas no Planalto, um exemplo. Bom, ele tem os locais deles de estacionar. Tem as paradas certas ali. O que acontece? Chega naquele momento ali, não tem mais ninguém usando aqui. Então ele pode parar, uma decisão por lei, e pode deixar o usuário antes daquele local. Esse é um dos projetos que tem em tramitação e já com veto do Executivo. A questão do veto, qual é os próximos passos, no caso, para o senhor tentar ainda buscar que haja uma reversão disso? É através da conquista aí dos colegas para tentar rediscutir, é isso? Exato. Quando chega o veto aqui, volta para as comissões para analisar o veto, por que foi vetado. Então agora está na Comissão de Constituição e Justiça, vamos tentar remover para tentar aprovar, derrubar esse veto aqui nessa casa. Tá bom, vereador. Gostaria de agradecer. Fizemos uma entrevista rápida, mas eu tenho certeza que produtiva para todos os telespectadores da TV Cidade 10. Nós gostaríamos de agradecer ao senhor e sempre colocar a TV Cidade 10 à disposição do seu gabinete, do seu trabalho, sempre que é possível. Se o senhor tem alguma matéria que seja de interesse da comunidade, queira divulgar, a gente está à disposição. E agradecemos especialmente nos atender nesse momento aqui na TV Cidade 10. Obrigado, Sidney. Obrigado aos telespectadores da TV Cidade 10. Coloco o gabinete à disposição da comunidade. Desejo um bom trabalho para vocês. Vereador Ivan Garcia, nosso entrevistado hoje do Política na TV Cidade 10. Encerrando essa série de entrevistas, hoje nós estamos na 15ª já entrevista dos vereadores, ou seja, dos 17 faltam apenas 2 vereadores para participar aqui do nosso programa, que é feito exatamente para levar até você, telespectador da TV Cidade 10, até você, eleitor, por exemplo, do vereador Ivan Garcia, né? O que ele está fazendo, o seu trabalho, enfim, conhecer um pouco a vida do vereador, não só aqui no Legislativo, conhecer um pouco a pessoa, não só o parlamentar. Com imagens de Gisnei Dávila, eu sou Sidney Silva e essa é a TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando o que é nosso.